pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre fábula. Vocês lembram o que é uma fábula? Ai, que legal! Pois é isso mesmo. Então, todos nós conhecemos algumas fábulas. Elas são um gênero textual que fazem parte do nosso mundo linguístico, do nosso mundo enquanto estudantes. Eu acho que são um dos primeiros gêneros que a gente começa a estudar lá nas séries iniciais, exatamente as fábulas. Então hoje eu queria trazer para vocês, discutir um pouquinho com vocês a respeito do conceito de fábula. O que é uma fábula? A fábula é uma narrativa figurada na qual os personagens geralmente são animais e eles trazem uma característica humana. Exatamente isso. Então elas podem ser, uma fábula pode ser escrita em versos ou em prosa. E ela é sustentada, o que sustenta a característica mais marcante das fábulas é exatamente a de nos trazer uma lição de moral. Então, sempre no final da fábula, ela traz um conceito, uma lição, algo que nós podemos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, ela sempre nos traz aí uma lição e que é constatada exatamente na conclusão dessa história. Então vamos ver também aqui um pouquinho do que caracteriza a estrutura em si desta fábula. Então nós podemos perceber, como já falamos anteriormente, que a fábula ela é um texto narrativo de caráter ficcional. O que quer dizer ficcional? Quer dizer que trata de histórias que são irreais, histórias que não aconteceram de fato, mas como já falamos, essas histórias, mesmo não sendo histórias reais, elas trazem uma lição, elas têm uma moral que tem o intuito de nos ensinar, de nos trazer a reflexão sobre algum tipo de valor. Os animais, que são os personagens dessas fábulas, sempre vão apresentar aí, no seu contexto, uma característica humana. E nós sabemos que nós, seres humanos, temos características específicas que nos diferem dos animais. E uma dessas características que nos difere dos demais mamíferos é exatamente a nossa capacidade de pensar e de refletir, tá certo? Então, alguns personagens dessas fábulas, eles trazem características como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. Então, essas são características especificamente humanas, mas que são retratadas normalmente pelos personagens das fábulas, ok? Então, as personagens, elas movimentam-se na história, desenrolam-se levando à construção de ensinamentos. Então, é um texto muito gostoso, muito prazeroso, porque ele sempre traz alguns ensinamentos que nós podemos levar para a nossa vida. Como é que está estruturada uma fábula? Nós sabemos que todo texto tem uma regra de estrutura. Ele se estrutura de alguma maneira. E a fábula não é diferente. Sendo um texto narrativo, como nós já falamos, é importante lembrar que essa estrutura ela é muito importante. E nós podemos caracterizar essa estrutura com o início, né? Nós temos aí o início ou começo, como queiramos falar, o meio e o fim. Então, todo o texto, ele tem lá uma introdução, que nós podemos chamar de início, um desenvolvimento dessa história, que nós podemos chamar de meio, e uma conclusão, que nós podemos chamar de fim da história, ok? Ou seja, depois de desenvolver o texto, de forma em que os personagens eles interajam entre si,
em torno de uma determinada situação. Por fim, criamos aí um final que é surpreendente, eles nos sugere a reflexão nossa enquanto leitores e que essa reflexão, como nós já falamos, ela nos traz aí um ensinamento, uma lição, algo que nós iremos levar para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então, o nosso assunto de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aí bons estudos.